Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo, mas nossas raízes seguem firmes, no sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração.
Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Bom dia a todos.
Bem-vindos ao painel Licenciamento Ambiental e Social na Mineração. Sou Mário Campos, do Conselho Empresarial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e serei o moderador deste painel. Agradecemos a presença do senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais e presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA, a senhora Andréa Vulcani, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás, o senhor João Carlos Oliveira da Silva, secretário do Meio Ambiente do Estado da Bahia, o Rodolfo Zalute Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental do Estado do Pará, para o nosso debate. O iMineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito proporcionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. O nosso evento virtual conta com patrocínio Master da Mineração Usiminas e patrocínio Ouro da AngloGold Ashanti da Kinross. Este painel tem o objetivo, né, de discutir o licenciamento ambiental e social principalmente nesses 4 estados, né, que são os maiores estados mineradores do Brasil, os mais importantes. Essa é uma atividade extremamente importante para a economia brasileira, né? A economia brasileira, um país que tem uma riqueza mineral extremamente importante, não só para nós brasileiros, mas para o mundo como um todo. E, sem dúvida alguma, tudo que envolve a mineração tem uma série de consequências, tanto pró-desenvolvimento, mas também relacionados ao meio ambiente. Essa que é uma atividade que tem, todos sabem, uma questão de rigidez locacional, mas, sem dúvida alguma, a forma e a tecnologia implementada na sua extração, ela, sem dúvida, tem um campo de debate muito importante, principalmente se a gente considerar, depois dos 2 acidentes que, infelizmente, nós tivemos aqui no estado de Minas Gerais nos últimos anos, né? Então, o objetivo é que vocês, né, secretários e o secretário adjunto do Pará, que possam discutir esse assunto, que é um assunto extremamente importante, né, o licenciamento ambiental e social, como que vocês estão levando esse tema dentro dos seus respectivos estados. Eu gostaria de dar um recado ao público, né? Fiquem à vontade para interagir com o chat do painel, fazer as perguntas, né? E, ao final, nós passaremos as perguntas aos participantes. O objetivo aqui é que cada um possa falar um pouco do que tem ocorrido e tem trabalhado dentro dos seus estados. E, pela ordem aqui, nós vamos começar pelo estado de Minas Gerais, com o senhor aqui, Germano Luiz Gomes Vieira, que vai falar um pouco sobre esse tema. Seja bem-vindo, Germano, a palavra está com você. Bom dia, Mário. Queria cumprimentar, agradecer o convite. Quero também cumprimentar os demais colegas secretários, o João Carlos da Bahia, a nossa Andréia de Goiás, o Rodolfo, adjunto lá do Pará. Mando um abraço também para o secretário Mauro. E gostaria de explorar, pelo tempo que nós temos, 2 pontos principais relacionados ao tema que nos colocaram, né? O licenciamento ambiental e social da mineração. Mas primeiro é importante fazer uma premissa, Mário, de que nós temos diversos tipos de mineração, né? Então, o entendimento da peculiaridade de cada processo produtivo é muito importante. No nosso estado, nós temos muito difundido o minério de ferro, mas nós também temos o lítio, né? Nós temos potássio, nós temos água mineral, nós temos rochas ornamentais. Então, nós temos diversos tipos de minerais que são extraídos e cada um deles possui as suas peculiaridades. A segunda premissa que eu queria colocar é sobre a falsa concepção de que o licenciamento ambiental ele resolve a relação que deve ser estabelecida entre mineração, meio ambiente e comunidades, né? Essa relação aí tríplice é muito maior do que um processo administrativo que tem por gênese avaliar impacto ambiental, impacto de natureza ambiental sobre um projeto proposto. Então, essa relação que eu disse, mineração, meio ambiente e comunidade, ela passa hoje por 3 vertentes principais.
primeira delas é a tecnologia. Digo que a segunda é o próprio conhecimento do território. E o terceiro, o controle social da própria comunidade. Aqui em Minas Gerais, nós temos tentado abraçar esses tópicos, primeiro, com o fomento da tecnologia e a utilização da tecnologia sempre mais moderna pelo processo produtivo, pelos industriais mineradores, mas também por parte dos órgãos ambientais, né? Nós temos, inclusive, atualmente montado uma sala de situação de monitoramento com vários indicadores, com apoio do Ministério Público, apoio do governo da Inglaterra. Temos também, no conhecimento do território, já implantada a infraestrutura de dados espaciais, que hoje reúne mais de 500 camadas de informação. Essas camadas de informação ajudam muito para o entendimento sobre a rigidez locacional e, mesmo assim, sobre os aspectos de restrição e vedação que são colocados pela legislação nos respectivos territórios, e auxilia muito o planejamento dos investimentos e, inclusive, o seu acompanhamento por fundos internacionais de meio ambiente ou, inclusive, clientes do produto brasileiro, do produto mineiro, além fronteiras. E o controle social, nós temos cada vez mais investidos em ambientes digitais, de trâmites de processo, de realização de audiências públicas e também no incremento dos programas de educação ambiental e também sobre a necessária relação direta com os órgãos de direitos humanos, com os órgãos de desenvolvimento social, para o acompanhamento e o apoio das comunidades do entorno das minas. Então, dividindo os dois pontos, nós temos, né, a mineração em si. Todos sabem que é uma área importante para o desenvolvimento do país, participa de uma forma considerável no nosso PIB, no nosso estado também. Isso é muito importante, isso é ponto assente, todo mundo conhece essa realidade. Mas, de outra forma, eu vejo, na minha experiência, que a sociedade conhece ainda pouco sobre os reais impactos do processo produtivo, né? A gente ouve muito falar sobre os danos, e aí não vamos falar impactos relacionados a desastres ambientais, mas sobre o processo produtivo ainda pouco disseminado sobre seu conhecimento pela comunidade. Então, acho que não há uma visibilidade ainda completa e poderia se investir muito mais nesse abrir de muros da mineração do seu processo produtivo e a sua explicação para a comunidade. Inclusive, por exemplo, temos muitos projetos, a água é um deles, a reutilização de água, isso faz de uma forma considerável nos grandes projetos, grandes complexos, uma quantidade significativa para reuso, inclusive quando não é reuso, ainda se destina para o abastecimento humano. Poeira também, temos processos de mitigação sobre esse impacto, mas muito deles também é incrementado por trânsitos locais e regionais. Então, é necessário um entendimento sobre esses reais impactos do processo produtivo. Investimentos em tecnologia, melhorias dos processos produtivos, como filtragem, separação magnética e tantos outros, também têm sido uma realidade que temos vivido nos novos projetos a serem apresentados para avaliação e também mereceria melhor conhecimento da sociedade. Quanto ao relacionamento com as comunidades, eu acredito que há um relacionamento mais próximo com aquelas comunidades que ficam mais diretas, né, ali perto realmente do processo produtivo, da cava, da mina, e são comunidades muitas vezes mais dependentes, mais carentes, e que se tornam dependentes até pelas compensações que são feitas, os investimentos ali, muitas das vezes até em substituição ao poder público, com investimentos, né, em UPA, em abastecimento de água e tantos outros. Então, essas comunidades se tornam um pouco dependentes ali da operação. E há um trabalho direto também com essas comunidades, mas aí eu acho que falta aquelas comunidades que estão mais longe, né, dessa realidade e o seu entendimento sobre o que é a mineração, qual é o seu retorno positivo e negativo, e sopesar esses dois pilares. Quanto ao segundo ponto, quanto à análise do órgão, de fato nós temos hoje os estudos mais complexos que eu vejo na mineração se relacionam sobretudo com, inclusive, as vedações e as imposições legais que são impostas, que tornam esses estudos mais complexos, sobretudo por estarmos no bioma Mata Atlântica,
e a legislação exige o estudo de impacto ambiental. Mas é uma das tipologias mais interdisciplinares que nós temos hoje, né, com campanhas complexas de fauna, inventários de flora, as compensações, que em Minas Gerais nós temos uma a mais, que é a minerária, a Mata Atlântica 2 vezes para 1, e a gente consegue ter um entendimento sobre a cobertura, inclusive de Mata Atlântica, no quadrilátero ferrífero, quando a gente começa a somar essas compensações advindas da servidão, das RVPNs, das unidades de conservação que temos também, as compensações a serem pagas para a sua estruturação, o PEA, Programa de Educação Ambiental mais completo, né, a interferência de vários órgãos com outras competências, como, por exemplo, o patrimônio histórico, e os monitoramentos que nós temos nos grandes complexos, como ar, água, ruído, né, e a relação direta com a ANM, sobretudo sempre para checarmos os direitos minerários de quem está ali da região. Então, em conclusão, nós temos esse desafio da mineração para a sua relação com a comunidade, que eu digo que isso é muito fora do licenciamento ambiental. Tanto é que hoje nós estamos trabalhando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fazermos o Plano Estadual de Mineração e a avaliação ambiental estratégica do setor mineral, e temos a mineração para dentro do órgão ambiental, que se relaciona muito com o licenciamento. E aí nós estamos falando em especial desses impactos ambientais e das novas tecnologias para mitigação e compensação. Em conclusão, acho que os órgãos públicos hoje são dotados de experiência e tecnologia para conhecimento amplo dos impactos, mas ainda assim a gente vê na prática que um setor que ainda sofre mais pré-conceitos, no sentido da palavra, em relação talvez ao fato de se conhecer mais de perto o processo produtivo em si. Muito obrigado, secretário Germano, pelas suas palavras, por essa explicação. Agora eu gostaria de passar a palavra para a secretária Andréia, do CANES de Goiás, dizer que eu tive ótimas referências da senhora, viu, Andréia? E, então, a palavra está com a senhora. Obrigado. Bom dia, muito obrigada, Mário. Um prazer estar aqui com todos vocês, meus queridos colegas Germano, Rodolfo, João Carlos, da Bahia, todos os que estão nos acompanhando aqui nessa live. Tenho muita alegria de estar aqui participando com vocês, entre os 4 estados, né, com maior quantidade de atividades minerárias, embora Minas Gerais e Pará estejam bem à frente, né, de Goiás, que é o 3º colocado aqui. Nós temos mais a aprender com vocês do que propriamente pensar em contribuir com alguma informação maior, mas vou tentar trazer aqui um pouco da visão sobre esses empreendimentos minerários aqui em Goiás. Tem uma característica talvez bastante diferente, né, de Minas Gerais e do Pará. Nós ainda, né, uma atividade que tem uma expressão no nosso PIB, mas penso que está bem distante, né, de todo o aprendizado que o Pará e Minas Gerais já tiveram. De qualquer forma, esse tema, ele me parece muito bem-vindo na perspectiva da discussão do licenciamento ambiental e social, lembrando que quando a gente faz a avaliação do licenciamento ambiental, e o Germano muito bem disse isso, com o que eu concordo, o licenciamento ambiental, ele não responde a todas as problemáticas envolvidas com atividade econômica, especialmente no caso da mineração de grande porte. Essa é uma verdade, né? Nós constituímos o licenciamento ambiental no Brasil, e Goiás não é diferente, de uma forma muito processual. Então, nós temos um processo que se constitui especialmente na fase de pré-licença, ou seja, constitui-se para conceder a licença. E no caso nosso aqui, acredito que não deva ser muito diferente para vocês também, o pós-licença, ele ficou muito aquém de qualquer desenvolvimento na análise de impactos ambientais. Lembrando, né, que quando estamos lá, desde a fase de EIA-RIMA, ou dos estudos ambientais que subsidiam essas licenças, nós ainda estamos em prognósticos, diagnósticos, que podem ou não se confirmar, e que muitas vezes isso sequer é acompanhado de uma forma mais efetiva para que se reconstitua ou se reconstrua o licenciamento ambiental dessas atividades progressivamente falando, né? Isso para nós aqui é uma realidade. Uma vez se concede a licença, no máximo se vai revisar esses licenciamentos na fase de
reanálise na fase de, depois que a licença expira, né, na prorrogação das licenças e nessa natureza de ordem, porém com pouca avaliação sobre mérito de diagnósticos, prognósticos que se confirmaram ou não, e sobre as promessas que foram, sobretudo, balizadas e que avaliaram a concessão dessas licenças. Nesse aspecto da magnitude dos impactos socioeconômicos que decorrem da atividade minerária, especialmente, eu acho que tem uma discussão que ela precisa vir à tona, e isso vem sendo discutido de alguma forma lateral ou indireta em vários empreendimentos, que até onde vai a responsabilidade do empreendimento minerário para com as comunidades de entorno. O Germano toca nesse assunto de forma muito clara na sua fala, e me parece que nós temos uma discussão que bem, o empreendimento minerário, ele se resolve do ponto de vista socioeconômico quando ele gera emprego, renda, atribui ali aos seus empregados uma assistência médica, saúde, atribui a seus empregados os EPIs e os instrumentos de segurança, e se realiza, portanto, dentro das portas ou dos muros que compreende a atividade, ou a responsabilidade desses empreendimentos deve ir além de seus muros e alavancar o desenvolvimento local. Essa é uma discussão significativa, nós passamos por isso muitas vezes nos estudos de impacto ambiental, enquanto eles estão sendo elaborados e aprovados por meio das licenças, mas no pós-licença, a realidade que a gente tem visto aqui em Goiás é que pouco se promove o desenvolvimento local e regional. Esses costumam ser responsabilidades atribuídas exclusivamente ao poder público, né, os poderes públicos locais, com essa missão de promover o desenvolvimento da economia, o facilitador da situação dos mais desfavorecidos, especialmente. Nós vimos aí essas discussões sobre bolsas, agora nesse momento da pandemia, o auxílio emergencial como uma alternativa para essas comunidades mais carentes, mas o fato em torno das empresas de mineração, essa é uma realidade aqui em Goiás, se constituem sim bolsões de pobreza, bolsões de baixo desenvolvimento, e fica aqui a nossa discussão do até quando esses empreendimentos minerários têm sim uma atribuição para além dos seus muros, para além da sua atividade voltada assim, considerando que é um recurso finito, que mais cedo ou mais tarde vai acabar. É muito claro aqui para nós que aonde se constitui os municípios em torno desses empreendimentos, muitas vezes sobrevivem da mineração, seja porque é a partir da arrecadação tributária, seja porque é o empreendimento que gera maior carga de empregos, salários e rendas formais, e o seu declínio, ou quando uma atividade dessa suspende ou encerra suas atividades, o impacto para aquela comunidade ele fica ali estabelecido, causando, né, um problema social muito mais grave. Então, fica aqui o meu pensamento nesse sentido, de que sim, esses empreendimentos, especialmente os grandes empreendimentos minerários, têm uma responsabilidade social a ser conduzida de uma forma mais efetiva. Esse pós-licenciamento pouco consegue-se até o momento, né, coordenar ou melhor direcionar esses esforços, mas é fundamental que esses empreendimentos, onde eles estejam inseridos, possam alavancar outras atividades econômicas, a formação de pessoas que estejam ali no seu entorno, a promoção da educação, da saúde, do desenvolvimento local, com apoios ao saneamento, enfim, a toda uma estrutura administrativa, é uma estrutura socioeconômica que garanta que aquelas comunidades possam persistir para além, né, do próprio empreendimento minerário. Acho que é uma discussão que isso, de certa forma, acontece em grandes empreendimentos, se deve ou se não deve, quais são os limites, até onde o licenciamento ambiental em si deve avançar sobre as diretrizes e especialmente condicionantes em licenças para os empreendimentos no que diz respeito aos impactos socioeconômicos, e muitas vezes isso se resume a discussões, bem, nós arrecadamos os tributos devem gerar esse tipo de desenvolvimento local. De outra sorte, há um outro grupo que imagina que não, que para além dos tributos, há também uma responsabilidade maior desses grandes empreendimentos minerários com a sua comunidade de entorno. Acho que é uma discussão bastante longa essa, e que envolve, né, outras temáticas que vão para além do licenciamento ambiental, né? O licenciamento acabou sendo onde se desaguam essas discussões todas hoje,
né, muito vinculadas e se inicia, né, na década de 80, 90, a discussão em torno do licenciamento, ela era muito mais sobre os aspectos dos recursos naturais mesmo, os impactos sobre flora, fauna, água, rebaixamento de lençol freático, no caso da mineração e por aí vai. E já na década, né, final da década de 90, nos anos 2000, nós começamos a inserir essa variável socioeconômica na avaliação de impactos ambientais para conceder as licenças. Porém, a realidade aqui de Goiás é que o pós-licença ele não tem se comprometido com as promessas que foram realizadas lá no EIA-RIMA, especialmente dessas atividades, e o que se vê, então, é fato, né, um baixo desenvolvimento daquelas atividades ou daquelas comunidades que não estão diretamente vinculadas ao empreendimento. Então, fica aqui essa consideração na possibilidade da gente realizar ainda algum debate sobre isso. Eu até queria ouvir os demais colegas como tem feito isso nos licenciamentos ambientais dos seus estados, porque para nós, né, é fundamental que a gente avance, né, em consensos ou em discussões mais profundas sobre esses temas que dizem respeito à atividade minerária, que é a nossa segunda, né, fonte de PIB aqui no estado de Goiás e que tende a avançar progressivamente de uma forma bastante ampla. Então, esse debate passa, né, por, inclusive, chegarmos, né, em momentos de entre os estados. Essa é uma discussão que a gente vem fazendo aí no âmbito, inclusive, da Lei Geral de Licenciamento, até onde vai o limite de uma lei geral e até onde cada estado tem que ter a sua autonomia para direcionar suas ações em termos de licenciamento ambiental, considerando que a gente também não deveria e não deve, não é iluminado que a gente propõe aí uma guerra entre os estados, como foi as guerras tributárias, que também se proponham facilidades ou dificuldades extremas em licenciamentos ambientais, constituindo diferenças muito grandes entre as unidades federativas. Então, um momento de discussão, debate, aprofundamento e esses limites que o licenciamento ambiental se propõe a realizar, penso que é fundamental nesse momento, por isso eu agradeço a oportunidade de manifestar aqui o nosso pensamento. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Andréia. Você trouxe um debate importante. Eu acho que nós vamos abordar isso aqui nas perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o secretário João Carlos Oliveira, do Estado da Bahia, um estado que tem recebido e tem um potencial muito grande dentro da atividade minerária. E, então, a palavra está com o senhor, secretário. Bom dia. Eu quero inicialmente saudar os meus colegas Germano, André, Rodolfo e Elmário como moderador e dizer que é uma satisfação muito grande para nós da Bahia participarmos aqui dessa discussão sobre a questão da mineração. E essa discussão ela é muito mais valorizada nesse momento que nós estamos passando, né? Um momento que requer muita reflexão, um momento que requer planejamento, replanejamento e um momento que a gente precisa fazer diversas leituras daquilo que a natureza está colocando para a gente. Tá? Eu quero aqui também dizer a vocês que com relação a esse tema, licenciamento ambiental e social na Bahia, social para nós na Bahia, ele é de extrema importância. E com relação ao licenciamento ambiental, eu fiz questão de convidar o nosso colega Leonardo, que é o diretor de regulação do INEMA, que é o nosso instituto, que faz todo o acompanhamento do contexto de licenciamento. E Leonardo é um especialista da área, portanto, eu pedi a Leonardo que viesse aqui nos dar esse apoio. Tá? Com relação ao licenciamento na Bahia, eu diria que nós não temos maiores problemas. Ele é colocado em prática conforme preconiza a Lei 10.431 de 2006, que também preconiza a política ambiental do Estado,
e tem também como balizador o decreto de 2012, decreto 14.024. Esse licenciamento, ele leva em consideração, sobretudo, a dimensão do projeto, né? E é colocado nas diversas fases do licenciamento, LP, LI, LO. E quando nós temos um empreendimento de maior complexidade, aí vamos ter que ter exigência também do IARIMA com relação às nossas barragens de sedimentos. Nós temos feito acompanhamento, o INEMA, inclusive envolvendo uma equipe multidisciplinar, o Ministério Público, a CBPM, que é o órgão aqui na Bahia responsável pela política de mineração. Portanto, esse acompanhamento é feito uma equipe multidisciplinar e nós não temos também maiores problemas, né? Entendemos que, às vezes, como disse o Germano, as pessoas acham que todo o projeto se encerra no licenciamento. O licenciamento é o responsável por tudo e a gente precisa ter um pensamento e um olhar diferenciado para essa situação. Também eu quero pegar aqui um eixo que a Andréa colocou, a questão da responsabilidade social. Eu vou fazer aqui rápidas pinceladas, até em função do pouco tempo que nós temos, e colocar a importância da mineração para a Bahia, né? Nós temos 417 municípios, portanto, um estado muito grande, né? Aí eu sei que Germano enfrenta uma quantidade maior, no maior município, mas desses 417, 134 municípios e você tem potencial de produção mineral, né? Então, isso já nos dá a ideia do nosso potencial. E nós, a produção mineral representa 2% do PIB da Bahia. E entendemos, dentro do contexto teórico, a importância socioeconômica da mineração não tem o que questionar, né? Dentro do contexto teórico. Mas, como coloca a Andréa, dentro do contexto prático, a gente precisa ter um outro olhar, a gente precisa repensar, a gente precisa um envolvimento, sobretudo, maior da sociedade. E aqui o Leonardo me dizia há pouco tempo aqui que a participação efetiva dos movimentos sociais, a participação efetiva nessa construção coletiva, dentro do pressuposto que meio ambiente não dá para se trabalhar de forma individualizada, mas tem que ser uma construção coletiva. Portanto, teoricamente, a mineração é extremamente importante. Como eu disse, 2% do PIB, né? Nós produzimos 45 tipos de minerais diferentes. Entendemos que é importantíssimo ampliar, não só ampliar a produção, mas beneficiar e processar. Eu acho que é um eixo importante, produzir, beneficiar e processar, porque senão a gente fica só exportando matéria-prima com baixo valor, a gente precisa agregar valor à produção mineral. Extremamente importante para otimizar a geração de emprego e renda, né? Melhorar os indicadores econômicos, melhorar o contexto social. Não tenha dúvida, onde você tem a mineração, que há a melhoria da renda, o aumento do consumo, né? Você pode agregar valor, você pode desenvolver a cadeia produtiva. Agora, a pergunta nossa é essa. Todas essas potencialidades da mineração, ela está sendo, vamos dizer, canalizada para a melhoria dos índices sociais e de melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão direta e indiretamente envolvidas no projeto? É como a Andréa colocou, nós precisamos repensar isso.
Porque é comum, às vezes você tem um projeto de mineração em determinado município, e quando se esgota aquele potencial, a empresa vai embora e o problema fica para o gestor municipal, fica para a comunidade. Portanto, eu gostaria que nós repensássemos isso. É óbvio, por exemplo, um estado como a Bahia, onde 80% da economia está concentrada em Salvador e região metropolitana. No momento que você tem um potencial de exploração, no bom sentido, da mineração, por exemplo, no semiárido, onde estão os nossos municípios com maior potencial de mineração, numa região onde os índices sociais são baixíssimos, IDH baixíssimo, é óbvio que a mineração é extremamente importante. Ela tem uma capacidade muito grande de gerar emprego, ela tem uma capacidade de mobilização social grande. Agora, a gente precisa ter uma dimensão que isso tem que gerar melhoria de qualidade de vida para a população daquele município e daquela região. Aí que eu acho que está o grande papel do Estado nesse contexto. E, por fim, eu quero pegar um tema com relação à mineração, que eu acho que é fundamental a gente discutir agora. Eu quero parabenizar a todos os responsáveis por esse evento, como eu disse no início, num momento ímpar, num momento importante, né? Porque, e a gente está fazendo isso, essa discussão na ABEMA, eu quero parabenizar o Germano, uma discussão muito forte do pós-pandemia. Aqui na Bahia, a SEMA e o INEMA vêm discutindo isso quase que diariamente. A demanda no meio ambiente do pós-pandemia vai ser muito forte, né? Mas nós precisamos revisar nosso planejamento, nós precisamos uma dimensão maior de sensibilidade. E quando a gente analisa hoje a questão ambiental brasileira, a imagem do meio ambiente no Brasil, lá fora, todo mundo está acompanhando pela mídia, está um desastre. Eu pude observar isso em Madrid, no final do ano passado. O Germano, inclusive, estava lá, outros colegas estavam lá. Quando nós íamos dialogar com governos, por exemplo, eu dialoguei com a representação do governo da França, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, a imagem que nós vimos também nas diversas discussões é uma imagem muito ruim. Essa imagem hoje, ela está muito maior. E quando a gente analisa os dois pontos de imagem negativa, o primeiro é o desmatamento da Amazônia, a queimada e a exploração de minério em terras indígenas. A imagem da mineração, em função dos acidentes que aconteceram, em função de vários outros pontos, não é uma imagem boa. Eu acho que precisa ser muito trabalhada, e aqui eu quero colocar esse ponto, muito trabalhada a imagem do meio ambiente do Brasil e, sobretudo, a imagem da nossa mineração. Porque nós acabamos de tomar conhecimento, um conglomerado de empresas que fazem investimento no mundo já estão repensando e não investir 4 trilhões de dólares, que representa 21 bilhões no Brasil. E a mineração está nesse contexto. Tá? E aí eu acho que a gente precisa ter um pensamento estratégico, a gente precisa ter uma visão estratégica do meio ambiente, especial da mineração. E eu quero sugerir aqui uma matéria que eu li essa semana, do Carlos Nobre, né? Que o que ele tá chamando a economia, uma nova visão da economia, ele está intitulando Economia 4.0,
4.0, que é um novo projeto para a economia brasileira, levando como eixo a biodiversidade da Amazônia, né? Aí ele dá o exemplo, né? Tem um exemplo para mim que é muito forte, o açaí, que é um produto genuinamente brasileiro da nossa mata, da nossa Amazônia Legal. Esse açaí, ele tem 16 patentes no Vale do Silício, quando não tem uma patente brasileira. Então, o Carlos Nobre, ele prega um novo modelo de desenvolvimento, de investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia na biodiversidade amazônica. Eu acho que a gente pode trazer isso para a nossa biodiversidade como um todo. Secretário, eu só peço que você conclua para que a gente possa passar a palavra para o Rodolfo, depois a gente tem as perguntas. Mas eu quero deixar bem claro aqui, forte, a importância desse eixo da imagem ambiental e imagem da mineração no Brasil. Obrigado. Obrigado, secretário. Realmente, eu acredito que o IBRAM, ao trazer esse tema, licenciamento ambiental e social, uma série de eventos, né, e convidá-los para falar sobre esse tema, sem dúvida alguma, trata isso como um tema extremamente importante. Então, o que vocês estão dizendo e falando aqui, dessas opiniões, né, vocês que são representantes dos principais estados mineradores com atividades minerárias, é algo realmente extremamente importante, e eu acho que o debate, e a gente está aproveitando esse momento de pandemia, né, para ter essa possibilidade de nos aproximar ainda mais no sentido digital, tem ajudado nesse assunto. Eu gostaria, então, para a gente complementar essa primeira rodada, passar a palavra, então, para o secretário adjunto Rodolfo, que vai falar aí representando o estado do Pará. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Mário. Bem, queria agradecer o IBRAM pelo convite, né? Também congratular aí com os colegas, né? Com o Germano, com o André, com o João Carlos. Bem, eu penso que podemos abordar essa questão social no licenciamento da mineração de diferentes formas, né? Primeiramente, dentro do próprio escopo do licenciamento ambiental, de processos tradicionalmente associados ao licenciamento ambiental. Por exemplo, quando a empresa apresenta ao órgão licenciador os programas sociais que pretende implementar, né? Ou quando o órgão estabelece, por exemplo, condicionantes sociais nas próprias licenças ambientais, né? Quando é exigido, por exemplo, um procedimento de consulta livre prévia informada, né, da OIT, da Portaria Interministerial 60, aos grandes empreendimentos naqueles casos que são aplicáveis, né? E também quando a lei prevê a obrigatoriedade, por exemplo, de audiência pública de forma prévia ao licenciamento desses grandes empreendimentos, né? Mesmo quando a norma específica exige, por exemplo, que empreendimentos organizem simulados para dar conhecimento do plano emergencial de segurança de barragem às comunidades que vivem no entorno desses empreendimentos minerários que possuem estruturas de barramento, né? Então, assim, enfim, dentro do próprio escopo do licenciamento ambiental existem aí vários diálogos da questão social, né? Pois bem, mas esses exemplos de procedimentos, eles inserem o campo social num contexto muito mais de legitimidade normativa do empreendimento, né? Ou seja, eles servem certamente para a obtenção de uma legitimidade de adequação normativa ou de conformidade legal que toda empresa busca e deve ter para se instalar e operar no contexto dos procedimentos exigíveis do licenciamento ambiental, né? É importante frisar que esses procedimentos que cito, conferem ao processo de licenciamento do empreendimento essa legitimidade normativa, geralmente são vistos pelo empreendedor como etapas a serem cumpridas, né? Uma outra abordagem do tema que emerge, né, no debate da mineração nos últimos anos é a chamada licença social para operar, né, a LSO, que surge com a percepção de que a conformidade com as normas e regulamentos legais seria insuficiente para atender às demandas e expectativas que as comunidades afetadas têm em relação ao empreendimento. Seja porque as expectativas das comunidades locais excedem, muitas vezes, ao plano das normas jurídicas, seja pela percepção de que o simples atendimento às normas que regem os procedimentos de licenciamento ambiental já não seria suficiente para eliminar os riscos ambientais e, consequentemente, apaziguar os conflitos sociais decorrentes, né?
de fato, são cada vez mais frequentes os conflitos entre empreendimentos e comunidades do entorno, principalmente aqui na Amazônia, né? E é importante destacar que isso ocorre nos últimos anos, não apenas também no Brasil, mas no mundo inteiro. É um debate que se faz no mundo inteiro. Devido à expansão, né, da atividade minerária sobre territórios de uso das comunidades, o que gera tensões e conflitos sociais cada vez mais frequentes durante o processo de implantação e operação dos empreendimentos mineradores. Não são raros os casos em que esses conflitos resultam ou acabam resultando, né, em importantes atrasos no planejamento do projeto, né? Também na paralisação, mesmo que seja temporária, das atividades, nas frequentes judicializações dos processos de licenciamento, né, e em perdas relacionadas tanto à imagem como à reputação das empresas, né? Enfim, uma infinidade de custos que representam riscos para o negócio minerário. Essa percepção de riscos e custos crescentes é o que tem, então, motivado as empresas a buscarem cada vez mais essa chamada licença social para operar e como ela se constitui na prática das relações entre empresas do setor mineral, especificamente, e a comunidade do entorno, né? Importante frisar, então, que esse conceito ele surge inicialmente como uma estratégia corporativa, né, para legitimar as ações das empresas de mineração na comunidade e, pouco a pouco, vai evoluindo para uma estratégia de construção da confiança nas relações entre as empresas e os afetados pela atividade minerária. O fato é que devemos considerar esse conceito de LCO, na verdade, com certo cuidado, né? Primeiro porque a licença social não deveria levar em conta apenas uma visão dos riscos sociais para a empresa, mas também considerar a visão dos riscos sociais do empreendimento para a comunidade do entorno, né? Ou seja, em outras palavras, o velho e bom se colocar no lugar do outro, né? Segundo, porque este novo patamar de confiança que se busca construir na relação com as comunidades locais não pode ser jamais um objetivo em si mesmo, né? Ou seja, ele deve ser pautado, acima de tudo, por um diálogo transparente com a comunidade sobre os reais riscos ambientais, sociais e econômicos do empreendimento, né? O que seria, então, essa licença social para operar, né? É um receituário de boas intenções? É uma nova estratégia discursiva tão comum no mundo corporativo? É uma conduta ou uma metodologia, né? Ou significa uma nova postura das empresas no licenciamento ambiental? Bem, muito provavelmente é tudo isso. Mas aí sim vem a pergunta de €1 milhão, né? Como a licença social para operar se constitui ou pode se traduzir na prática, né? Para mim, o segredo da licença social para operar está, na verdade, no processo que culmina nos estudos de avaliação dos impactos ambientais. Está bem claro isso para mim, ou seja, na avaliação dos impactos ambientais como instrumento, processo e subsídio de diálogo com a sociedade e as comunidades do entorno. E, concomitantemente, na adoção de uma nova postura por parte das empresas ao longo de todo o processo de planejamento, implantação e operação dos empreendimentos mineradores, né? Como disse inicialmente, a maior parte das empresas insiste em ver o processo de licenciamento ambiental como um procedimento de cumprimento de etapas, ou seja, tão somente como um ritual administrativo onde etapas, no contexto da obtenção de uma legitimidade normativa, precisam ser cumpridas, e não como um processo de construção, né, discussão e comunicação dialogada da avaliação de impacto, precedentes de uma relação de confiança e de transparência no contexto do controle ambiental, né? Quando você fatia o processo de licenciamento ambiental em etapas a cumprir para a obtenção de uma licença, você, na verdade, adota uma postura que transforma o momento da avaliação de impacto social e ambiental em um cartório de documentos técnicos, né? Uma prescrição com baixa capacidade de incorporar a dinâmica social, desviando o processo que precisa ser construído, discutido, dialogado com a sociedade, notadamente com a comunidade de entorno, né? No melhor dos casos, quando adota a postura cartorial de etapas a cumprir, a empresa faz a entrega de uma avaliação de impacto ambiental estritamente técnica, que bem possivelmente servirá para obter a chamada legitimidade normativa. Por outro lado, pouca chance ela terá de obter a legitimidade social, política e econômica que tanto busca
e que perpassa o conceito de licença social para operar, né? Se não encarar esse momento de avaliação do impacto ambiental como um processo de construção dialogada e virtuosa com a comunidade. Essa, para mim, é a verdadeira raiz dos conflitos e problemas que os empreendimentos mineradores hoje enfrentam no campo da legitimidade social. Tá? Apresentei o estudo ambiental pertinente, cumpri etapa, OBA, né? Fiz audiência pública, mais uma etapa. Apresentei programas sociais solicitados no termo de referência ou no PBA. Maravilha, etapa vencida. Ora, enquanto a questão social for tratada como cumprimento de etapa em detrimento de um processo de construção de relações, podem ter certeza que os conflitos continuarão a persistir. Tá? Já caminhando para o final, Mário, eu penso, por exemplo, que a audiência pública ela deveria ser a culminância de um processo dialogado desde a avaliação dos impactos, e não ser vista, como hoje o é, né, como uma etapa para obtenção da legitimidade normativa, porque está prevista em lei, né, onde o resumo da avaliação de impactos é finalmente apresentado à sociedade e, pela primeira vez, muitas vezes, à comunidade do entorno. Né? Do mesmo modo, os programas sociais, que são apresentados normalmente no âmbito do licenciamento, não deveriam ser pacotes prontos, muitas vezes formatados previamente por consultorias ou departamentos ambientais das empresas. Né? Do contrário, é necessário que tais programas sejam construídos de forma dialogada com as comunidades e até mesmo refletirem a capacidade da empresa de reconhecer a diversidade de subgrupos sociais com diferentes interesses no interior das próprias comunidades afetadas. Né? Para a obtenção da almejada legitimidade social, portanto, é preciso construir relações, processos comunicativos e exercer o diálogo social constante antes, durante e após a implementação do projeto. E é fundamental, ao meu ver, que isso se dê no contexto do processo de avaliação de impacto ambiental do empreendimento. Tá? Processo, não conjunto de etapas. Uma nova postura para além do cumprimento de normas e procedimentos e da obtenção da legitimidade normativa. Então, isso é o que eu teria inicialmente para dizer. Obrigado, Mário. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua participação. Nós temos uma série de perguntas aqui, mas basicamente sobre um único tema, então eu vou tentar resumir, e aí provavelmente vai ter espaço para um ou outro responder. Então, perguntando aqui, no processo de licenciamento, né, não se deveria garantir recursos para eliminar a dependência dos municípios pela atividade mineral? Essa dificuldade socioeconômica na falta de diversificação nos municípios não estaria atrelada à ausência de dever legal no plano de fechamento de minas, prevendo essa diversificação? E a visão também no que tange a implementação dos citados benefícios sociais durante e após o fim da mineração, sem incorrer em transferência de ônus no Estado ao setor privado ou incorrer em desproporcionalidade entre impacto e compensações. Ou seja, são questões relacionadas justamente a isso que vocês falaram desde o início, né? Assim, a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu gostaria de passar a palavra para o Germano, até porque o Germano foi o primeiro a falar, e depois com alguma complementação por algum de vocês. Por favor, Germano. É importante a gente lembrar que a importância e o objetivo da CEFEM, né? Os recursos, eles devem ser aplicados em projetos que, direta ou indiretamente, revertam em prol da comunidade local na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde, da educação, esses recursos. Então, é muito importante que os municípios mineradores, eles tenham um empoderamento da utilização dessa CEFEM, dialogada com as comunidades, sejam elas afetadas ou as próprias comunidades citadinas, né, do município, para que se vede, né, a aplicação desvirtuada desses recursos e que ajude esses municípios a fazer, dentro do escopo da melhoria da infraestrutura, um planejamento de longo prazo que, infelizmente, ainda no Brasil, se restringe, às vezes, a apenas um mandato, né? Ou quando o mandato de reeleição. Então, é importante que esses recursos sejam, sim, aplicados em planejamento de médio e longo prazo desse município e, para tanto, com a diversificação econômica. E me perguntaram aí sobre o PAFEM, né? Se essa dificuldade socioeconômica na falta de diversificação se atribui uma ausência de dispositivo legal em relação ao PAFEM.
O PAFEM, ele tem que se relacionar a este planejamento, e não o PAFEM ser o planejamento em si, porque o planejamento é muito macro, muito mais macro, né? Ele é um gênero. E o autor, o responsável, o tutelador deste procedimento tem que ser a comunidade do município, né? Os entes municipais e suas comunidades. Logo, o PAFEM, ele vem para se adaptar, da etapa de fechamento de mina, a um planejamento pré-estabelecido. Essa que é a ordem teórica da aplicação do CEFEM, depois correlacionada com a elaboração do PAFEM, que aqui no procedimento de Minas Gerais tem uma deliberação normativa específica, que é discutido em formas de audiências e depois pautado também no Conselho para sua deliberação. Andréia, você quer complementar? Sim, rapidamente aqui, eu penso que a estruturação e as perguntas estão muito direcionadas, né, pelo que eu estou observando aqui no chat, a esse exato limite, o que é a atribuição do poder público, o que é a atribuição da empresa de mineração e como esse diálogo se constitui em torno de uma virtuosidade em torno do impacto socioeconômico. Eu penso que a estruturação, e o Rodolfo ele alinha muito isso a partir do diálogo, a partir da construção com a comunidade, em torno de um plano que deveria ser estabelecido ainda na fase de estudos socioeconômicos, um plano estruturado que previsse exatamente as ações, as metas, os resultados a serem alcançados, sejam com recursos da CEFEM, sejam com recursos de compensação ambiental, mas destinados efetivamente a uma melhoria que pudesse ser aferida e que tivesse indicadores desde plano estabelecidos, desde início estabelecidos, para que se possa aferir se os resultados estão sendo ou não atingidos. O que a gente vê hoje no licenciamento são os EIA-RIMAs, vão prever promessas, se estabelecem ali, deveria ter isso, ter aquilo, mas não se efetiva enquanto resultado, porque não há um plano estruturado que envolva o município, que envolva o empreendimento minerário em torno de um resultado que devesse ser alcançado. A estruturação de um plano, de um projeto integrado que envolva todos os entes, seja o órgão licenciador, seja o município, seja o empreendimento, constituído em torno de uma variável que seja o que é compensação ambiental, socioeconômica efetiva do empreendimento, o que é a tributação gerada a partir desse empreendimento e como se constroem essas relações mais virtuosas a partir de um diálogo muito amplo, e eu concordo que não vejo outro caminho, viu, Rodolfo, nessa possibilidade de construção de um ambiente mais virtuoso para tudo isso. Penso que está faltando uma diretriz mais clara, assim, né? Sair do campo da promessa para que essas licenças sejam obtidas meramente no campo da legalidade e passar para uma efetividade do que aquelas promessas visam alcançar. Inclusive porque o que a gente vê, e não é raro, um monte de dinheiro sendo gasto em monitoramento, que muitas vezes não geram nenhum resultado, nem científico, nem de promoção ambiental, e, por outro lado, os recursos se escasseiam na hora e naqueles resultados socioeconômicos que deveriam ser alcançados para que houvesse uma autonomia dessas comunidades de entorno dos empreendimentos em relação ao próprio empreendimento. Essa autonomia deve ser constituída com uma variabilidade de outras atividades econômicas, com outras capacidades e outras formações que garantam que essas comunidades possam ser independentes na vida, né, de médio e longo prazo, sem considerar a atividade minerária como o único centro de gravidade em que se atrai tudo ali nesses municípios. Então, penso que a estruturação de um projeto executivo de início mesmo seja fundamental para que esses resultados possam ser alcançados. Obrigado, Andréia. Bom, infelizmente, gente, o tempo se encerrou, né? Então, nós estamos chegando ao final do nosso painel. Eu gostaria, então, de agradecer, né, a presença de todos os painelistas, secretário Germano, secretária Andréia, secretário João Carlos de Oliveira, secretário adjunto Rodolfo, e a audiência de todos as pessoas que nos escutaram, que nos viram nas plataformas aí do IBRAM. Essa palestra estará disponível após o evento no canal e continue acompanhando as atividades e conteúdos aí pelo site. Tá? São mais de 35 painéis de assuntos voltados ao setor mineral. Participe, compartilhe, todo o conteúdo é totalmente gratuito. Então, muito obrigado a todos, gente,
e que a gente continue aí nesse trabalho, que todos fiquem bem, com saúde, e que a gente possa aí, cada vez mais, ter realmente no Brasil um desenvolvimento econômico sustentável. Muito obrigado a todos e até a próxima.